Olá, pessoal, estamos aqui com mais algumas respostas para o Descubra o MIT. Vocês perguntaram coisas legais dentro dos temas que eu mostrei em alguns dos vídeos que vocês encontram no site descubromit.com.br e eu estou aqui para falar de 3 temas. O primeiro tema é fraternidade, o segundo é biblioteca e o terceiro é cursos. Vamos lá. A primeira pergunta é do Rogério Amador, sobre fraternidade. Ele perguntou como que funciona? As pessoas podem participar de mais de uma fraternidade? Então é algo bem interessante que para responder essa pergunta eu resgatei uma semana muito divertida da minha vida. Nas fraternidades, eles têm um conceito de uma semana que se chama Rush Week, que é tipo, a tradução é semana da correria, mas na verdade é uma correria que você tá rushing. Estar rushing é estar se mostrando para algumas fraternidades que você tem o interesse de talvez ser convidado para fazer parte daquela comunidade. E principalmente quando a gente fala em fraternidade, que são as repúblicas para os homens, né? Tem muitas fraternidades no campus do MIT, dezenas. Então é comum que nesse Rush Week, quando as pessoas estivessem indo num evento ou no outro, elas recebessem mais do que um convite. Então pode ser que a Delta Psi, que é uma das fraternidades, convidou alguém, mas a Delta Nu também convidou alguém. Normalmente você tem que aceitar um. Esse convite é chamado bid, e na verdade é um lifetime bid, é um convite vitalício. Se você por acaso não quiser aceitar nenhum e 50 anos depois quiser voltar lá e aceitar, supostamente tudo bem, porque aquilo é um convite vitalício de, a partir do que eles viram naquela semana de Rush, eles acharam que você tem realmente a cultura daquele local. Eu não sei se tem uma lei contra você aceitar mais do que um, mas eu nunca vi ninguém aceitar mais do que um. Por quê? O que acontece? Quando você aceita, então vamos supor, eu tive um amigo meu de verdade que recebeu 2 convites e ele escolheu o Delta Psi, que era uma das fraternidades, que foi a fraternidade na qual eu morei também. Quando você escolhe, não é que você automaticamente é membro daquela fraternidade. Existe um processo que chama Pledge Process. Pledge é tipo quando você fala I pledge, eu pledge, é tipo, eu prometo que farei o meu melhor para ser membro desta comunidade. E daí durante o processo de ser um pledge, você tem diversas coisas que você tem que fazer. Desde aprender toda a história daquela fraternidade, até vários exercícios interessantes de colaboração com outros participantes de outros anos. E assim, tem várias coisas que eu também não posso contar, mas é bem interessante. Mas o que acontece? É muito raro alguém que consiga falar pledge para 2. Para aquilo vir a sua comunidade de verdade. Eu não acho que tem uma lei contra isso, mas eu acho que seria humanamente impossível, porque você teria que participar do processo de pledge de 2. E, poxa, aquela comunidade acaba virando também seus amigos, o pessoal com quem você passa tempo. Então seria complicado você conseguir ter 2 vidas, sabe? Então não é que tem uma regra que fala é proibido, você só pode ser membro de uma. E não é também que te proíbe de entrar. Eu sou membro da Delta Psi e ia em várias outras. Mas, normalmente, quando você tem mais do que um convite, você faz uma decisão para escolher um só, para poder se dedicar no processo de pledge e para poder se dedicar àquela comunidade. Nunca vi ninguém aceitar 2. Vamos lá para a segunda pergunta, que é da Patrícia Sampaio. A Patrícia perguntou sobre bibliotecas. Ela falou o seguinte: legal, Bel, vi seu vídeo sobre bibliotecas, trava-língua aqui, e queria saber como que é a interação das pessoas no dia a dia. Realmente todo mundo passa o dia nas bibliotecas? Realmente uma grande porcentagem do MIT vai estudar nas bibliotecas? E na minha experiência, tinha desde gente que nunca entrou numa biblioteca do MIT na vida, até pessoas que só conseguiam estudar lá. Era interessante isso. Então, assim, eu tinha amigos que, poxa, no 3º ano eu falei, você já foi na biblioteca de música? Que era uma biblioteca que eu amava lá. Só uma biblioteca de música? Eu não sabia nem que tinha biblioteca aqui. Então, assim, era uma pessoa que gosta de estudar em casa, que conseguiu fazer grupos de estudo em outros lugares, talvez não ia tão atrás disso. Agora, por outro lado, tinha pessoas que falavam, eu perguntava, pra onde você tá indo? Pra biblioteca estudar. A pessoa só conseguia estudar sentadinho na biblioteca. Então, assim, varia muito e também varia de acordo com as aulas que você faz. Quando eu fiz uma aula de música,
tinham alguns exercícios que eu tinha que fazer, que estavam em livros específicos, que só tinha na biblioteca de música. Algumas coisas eu tinha que gravar em alguns aparelhos específicos que só tinham na biblioteca de música. Então, por exemplo, quem faz muitas aulas de humanas, que talvez tenha que ler diversos livros sobre algumas coisas, às vezes essa pessoa tem mais urgência de ir para a biblioteca e aprender sobre o acervo do que alguém que está aprendendo cálculo, né? E depende muito da pessoa também. Eu tinha amigos que só conseguiam se concentrar lá. E é interessante também, algumas das bibliotecas eram 24 horas. Então, dependendo do dormitório que você vive, ou até mesmo da parte do dormitório, do andar, do seu grupo de amigos, às vezes na sua casa, 2 da manhã é difícil de estudar. Você está estudando para uma prova, né? Então, tinha muita gente que ia para a biblioteca estudar e é um ambiente muito bom. Eu não tinha esse costume. Então, eu ia para a biblioteca quando tivesse alguma pesquisa, alguma redação para escrever que precisasse que eu lesse algum livro, algum exercício das aulas de música que dependessem daquela biblioteca. Tinha uma parte da biblioteca que tinha revistas do mundo todo, de vez em quando eu ia lá e queria ler essas revistas. Então, assim, pra mim era muito pontual, porque o ambiente no qual eu vivia era um ambiente muito legal para estudar. E eu tinha muita concentração também. Então, no meu quarto, ou então na sala da fraternidade, eu conseguia me concentrar naquilo, até mesmo para estudar para as provas. Mas isso ia muito das pessoas. Então, tem desde gente que nunca ia, até gente que só conseguia estudar lá. Vai ter um vídeo sobre o Student Center também, que é um outro lugar que tinha uma salinha no último andar, que muitas pessoas estudavam só lá. É um centro de estudantes, tem diversas coisas, vai ter um vídeo mais sobre isso, mas tem uma sala de estudos e para algumas pessoas, em vez da biblioteca, aquela sala de estudos era, uau, o que eles precisavam para conseguir focar nos estudos. A terceira pergunta é da Jéssica. Ela perguntou sobre cursos, né? Ela falou, Bel, poxa, que interessante, mas como você fez tanta coisa? Você parece que fez uma graduação de engenharia elétrica, aí você também fez ciência da computação, aí você também fez economia, aí você também se divertiu com aula de japonês. Como que você faz isso na faculdade? Então deixa eu explicar um pouquinho melhor como funciona o MIT. Quando você presta MIT, você entra na faculdade. Então não é que eu prestei engenharia ou que eu prestei administração. Eu prestei MIT, como todo mundo lá dentro. Todo ano, cerca de 1.000 pessoas são aceitas no MIT, como um todo. Sim, probabilisticamente mais da metade desses vão para cursos de engenharia, mas é probabilidade, certo? Então tem gente que vai fazer curso de francês no MIT. Claro, é uma ultra minoria. Mas o MIT tem diversos cursos e você pode tranquilamente fazer o curso que você quiser escolher. Então, se eu prestar MIT e quiser fazer economia, eu posso fazer economia. Se eu prestar MIT e eu quiser fazer administração, eu posso fazer. Se eu prestar MIT e quiser fazer engenharia nuclear, eu posso fazer. Se eu prestar MIT e quiser fazer linguística, eu posso fazer todos os cursos que são cursos principais, considerados cursos de graduação, bacharelado. Quando você entrou no MIT, você pode fazer. Agora, quando você entra, existe um currículo que é básico para todo mundo. Então, não interessa se você quer biologia ou se você quer matemática. Todo mundo tem que fazer o que eles chamam de requerimentos do instituto. Vai ter um vídeo que explica isso melhor. Mas os requerimentos de instituto incluem aulas de humanas, incluem uma aula de biologia que todo mundo tem que fazer, incluem 2 aulas de cálculos que todo mundo tem que fazer. Então, assim, esses requerimentos são os mesmos para todos os diplomas. Então, por exemplo, se eu faço engenharia elétrica e completo todos os requerimentos do instituto, que é igual para todos os cursos, se depois eu decido fazer administração, esses requerimentos contam igual. Então eu não preciso fazer os requerimentos de novo. Se eu fiz aquelas 8 aulas de humanas que eu tenho que fazer, se eu fiz para um curso, ele já conta para o outro curso. Então o que acaba sobrando são as cadeiras específicas de cada curso. E durante o semestre, você cria a sua grade horária. Então, se eu quiser fazer o que a maioria das pessoas fazem, que é fazer 4 aulas por semestre, tranquilo. Você faz aquelas 4 aulas e você tem a chance de sair normalmente como bacharel, fazendo 4 aulas por semestre, 4 matérias. Agora, se eu quiser organizar meu tempo para conseguir fazer mais matérias, eu posso também. E já está incluso. Então, como que eu fiz tanta coisa? Eu organizei as minhas tarefas para que eu pudesse fazer mais matérias. Então, tiveram semestres que eu fiz 4, como a grande maioria das pessoas fazem.
Tiveram semestres que eu fiz 6 matérias, que já é bem comum. Tiveram semestres que eu fiz mais que isso, 8, 9. Mas eu criava o currículo de uma forma que eu amava aquele semestre. Então, em vez de ter 4 matérias pesadas sobre engenharia elétrica, eu colocava 2 pesadas de engenharia elétrica, mais 2 de administração, mais 2 de línguas que contavam para as aulas de humanas, mais uma aula de educação física, sei lá, arco e flecha, que também é um requerimento do instituto. Então é interessante isso, você conseguia criar e algumas das aulas que você fazia contava para várias coisas. Quer ver um outro exemplo? Existe um programa menor que chama Minor. Tá? O Major é o bacharel, o Minor é um diploma compacto. Agora, eu fiz um Minor de economia, por exemplo. O Minor de economia você precisava fazer cerca de 6 matérias. Agora, essas 6 matérias, 3 matérias, se você fizesse, contava para o requerimento de humanas. Então, repara, você fez o requerimento de humanas para um curso, contou para outro curso e ainda entrou para o Minor. Então, primeiro, tem esse encontro, que as matérias vão de encontro umas outras e contam para mais de um diploma. E tem o lance de você poder escolher quantas matérias você quer fazer de acordo com o que caiba na sua agenda e no seu tempo de fazer exercícios em casa. Então, a maneira como eu saí com 2 majors e 2 minors foi fazendo mais aulas e também procurando algumas aulas que contavam para mais do que um diploma, né? Então, eu fiz um major conjunto de engenharia elétrica e ciência da computação, fiz um major de administração, fiz um minor de economia e outro minor de matemática. Como que eu fiz isso? Além de fazer algumas aulas que contavam para todos, eu fiz muita aula. Teve um semestre que eu cheguei a fazer 13 matérias. Lembra? O normal é 4. Mas eu fiz aquilo tentando o meu limite. Vai ter uns vídeos que eu vou explicar melhor. Nunca foi algo desesperador. Eu fui aprendendo qual era o meu limite, dosando e criando uma agenda que misturasse diversos temas. É isso aí. Gente, acessa descubraoMIT.com.br para diversos vídeos que eu fiz no campus do MIT, mostrando diversos assuntos relevantes para quem tem interesse em conhecer um pouco mais da cultura dessa universidade. E se você tiver perguntas, deixa nesse site. Nesse site tem um formuláriozinho simples, você pode deixar lá suas perguntas e conforme essas perguntas vão acumulando, eu tô gravando vídeos com respostas. É isso aí, gente. Obrigada.